A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler toda a Bíblia em um ano. Então, como eu tenho dito nos episódios passados, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like neste vídeo, deixar um comentário e o mais importante de tudo, compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, Facebook, Telegram, Instagram, aonde for que você usa, né, redes sociais que você possa, se você fizer isso, compartilhar, vai ajudar mais pessoas a virem, a encontrar este conteúdo e ouvir a palavra do Senhor diariamente e ler conosco a palavra do Senhor. Amém? Hoje é dia 31 de janeiro e nós estamos no livro de Êxodo, então vamos à nossa leitura de hoje. A aliança quebrada e renovada. Faz pouco tempo que os israelitas aceitaram com entusiasmo os termos do pacto de Deus e juraram obediência às suas leis. No entanto, o compromisso deles era aparentemente mais uma questão de emoção do que de dedicação sincera, pois, com Moisés subindo a montanha apenas um mês, o povo pede a Arão que lhes dê um Deus tangível para adorar, um ídolo. Deus, é claro, proibiu especificamente tal adoração. No entanto, Arão é persuadido e constrói um bezerro de ouro que os israelitas adoram. A resposta de Deus é de ira e Moisés deve interceder em favor do povo. A própria reação de Moisés também é de raiva, como é testemunhada por suas respostas a essa reviravolta desanimadora dos acontecimentos. No entanto, Deus perdoa e, com firme repetição de suas leis, ele concorda em renovar a aliança. Vamos então a Êxodo, capítulo 32, o bezerro de ouro. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você do Egito. Olha que tragédia, irmãos. Nós temos apontado, né, os momentos de elevo espiritual e os momentos de declínio espiritual de Israel. E este aqui é um dos mais graves. É um triste relato do que o povo de Israel fez. E interessante é que eles viram o monte fumegando, eles viram fogo descendo sobre o monte, eles ouviram a voz de Deus que pronunciou aos ouvidos deles os 10 mandamentos, eles declararam unanimemente que iam obedecer e guardar e fazer tudo aquilo que o Senhor ordenou, e eles viram Moisés subir e ser envolvido pela nuvem da presença do Senhor. E aí, simplesmente porque passou algum tempo, eles fazem essa apostasia, eles se desviam do caminho do Senhor, eles se afastam, viram as costas para Deus, esquecendo de tudo que Deus fez por eles, todas as maravilhas que Deus fez por eles, para tirar eles do Egito, para libertar eles, para salvar eles de Faraó no deserto, abrindo o Mar Vermelho, falando com eles milagrosamente, né, poderosamente ali no deserto, no pé do Monte Sinai. Eles, em apenas alguns dias, 40 dias aproximadamente, talvez menos do que isso, eles cometem este pecado tão abominável perante o Senhor, que é fazer deuses
E aí eles têm a audácia de dizer que essa estátua aqui que nós fizemos para vocês, Arão, aquele que está lá em cima no monte, Deus está dando as instruções a Moisés para separar Arão para ser o sumo sacerdote, o representante do povo a Deus. E agora este homem é quem está fabricando este Deus falso, este ídolo, para o povo adorar e declarando para o povo: olha, está aqui o Deus que tirou vocês do Egito. É triste, muito, muito triste. Eu imagino o coração do Senhor, como ficou magoado e como a ira do Senhor se acendeu sobre este povo. Nós vamos ler sobre isso. Mas não podemos esquecer que muitas vezes nas nossas vidas as promessas do Senhor também se demoram a cumprir, não é verdade? Muitas vezes Deus promete algo para nós e nós vamos aguardando e passa dias, passa semanas, passa meses, passa anos e nós ficamos esperando a promessa. Mas nós somos chamados a crer na promessa, crer no Deus que fez a promessa e descansar na certeza que Ele vai cumprir as promessas que Ele fez a nós. E temos que estar sempre em oração, vigiando, pedindo a misericórdia do Senhor para não cairmos em tentação e colocarmos outras coisas no lugar do Senhor em nossos corações, em nossas vidas, em nossa família, nos nossos planos, né, nos nossos negócios, em todas as áreas da nossa vida. Deus tem que ser o único que nós adoramos. Tudo que nós fazemos, nós temos que fazer para dar honra e glórias ao Senhor. Vamos ao versículo 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. Então Arão faz um altar para o povo agora trazer sacrifícios. E o povo trouxe as joias, provavelmente as joias que eles tinham recebido dos egípcios, quando eles estavam saindo ali do Egito. Lembra que Deus fez com que o povo do Egito desse bens, ouro, prata, tudo, joias preciosas, pedras preciosas para o povo de Israel e chutou eles dali do Egito, né? Eles saíram riquíssimos. E agora, essas provisões que Deus deu a eles através dos egípcios, agora eles usam para fazer joias, para derreter, para fazer este bezerro de ouro. E agora Arão faz um altar para oferecer sacrifícios agora a este Deus falso, a esta imagem. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos, ofertas queimadas no altar e trouxeram ofertas pacíficas. Ofertas pacíficas, que seriam alimento para Arão e os seus filhos. Então, Arão sacrifica animais para aquele bezerro de ouro e, além disso, come comida consagrada àquele bezerro de ouro. É quase que imaginável, irmãos. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor, lembra, Moisés está lá em cima no monte com o Senhor, está envolvido pela nuvem, está ouvindo Deus falar com ele, dar as instruções sobre o tabernáculo, as roupas de Arão, seus filhos, como que vai consagrar Arão e seus filhos, aquilo tudo. Moisés está lá em cima. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça. E agora olha só como o Senhor falou: porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. E aí nós temos aqui Deus entregando, passando a Moisés a ideia de que ele está rejeitando este povo que ele escolheu, este povo que ele socorreu, ele libertou do Egito. Agora Deus está dizendo para Moisés: ó, esse povo aí seu, Moisés, não são mais meu. Não são mais, por causa desse pecado gravíssimo que eles cometeram, não são mais meu. É seu povo, Moisés, e é o povo que você tirou do Egito. Não é possível, não pode ter sido eu que tirei esse povo do Egito, Moisés. Olha a blasfêmia, olha a gravidade do pecado deles. O seu povo, o povo que você tirou do Egito, eles se corromperam. E esta expressão no hebraico, que é traduzido como se corrompeu em português,
é exatamente a expressão que Deus usa em Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 6, quando Deus diz para Noé que o mundo, a humanidade tinha se corrompido. E por causa disso Deus ia destruir a humanidade e começar de novo com Noé. É a mesma expressão, irmãos. Aos olhos de Deus, o estado de pecado de Israel era o mesmo estado de pecado da humanidade nos dias de Noé, ao ponto de que Deus estava preparado para destruir este povo. Versículo 8. E depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Deus está dizendo para Moisés: não se meta agora, Moisés, porque eu vou liberar a minha ira sobre eles e vou consumir eles. E vou fazer de você uma nova nação. Só você presta desse povo. Em outras palavras, é o que Deus está dizendo. Deus queria fazer com Moisés como ele fez com Noé. Ia apagar ali o povo de Israel e começar de novo com Moisés. Só que aqui tem um propósito em Deus se expressar desta forma. Nós vamos ver que a intercessão de Moisés em prol do povo vai surtir efeito com o Senhor. Então, vamos ver aqui o propósito de Deus em fazer esta declaração a Moisés. Moisés intercede pelo povo. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los na face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Moisés intercedendo pelo povo de Deus. Versículo 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que a possuam por herança eternamente. Surgiu neste momento, irmãs, alguém para interceder pelo povo. Tinha alguém ali que amava o povo e amava a Deus e intercedeu por este povo. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. A intercessão de Moisés pelo povo de Israel fez com que Deus trocasse a sua ira pela sua graça. Deus resolveu agir de uma forma com o povo que eles não mereciam. A graça de Deus é o favor imerecido. E o que o povo merecia naquele momento era o castigo, era a destruição completa. Mas por causa da intercessão de Moisés pelo povo, Deus mudou de ideia, é o que diz o texto. Em outras traduções mais antigas, diz que Deus se arrependeu. Mas o sentido é o mesmo. Deus ouviu a intercessão de Moisés. E isto não fere o caráter de Deus. Isto não fere a soberania de Deus. Não, pelo contrário. O fato de Deus mudar de pensamento aqui simplesmente ressalta outro aspecto do caráter de Deus, que são a sua misericórdia e a sua graça.
Quando o salmista fala das duas coisas que seguem ele todos os dias, no Salmo 23, ele não diz que é a ira de Deus, a raiva de Deus, a condenação de Deus, o castigo de Deus, não. Ele diz que a sua graça e a sua misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Então, a intercessão de Moisés manifestou a graça e a misericórdia de Deus pelo povo. Da mesma forma, a intercessão do Senhor Jesus Cristo por nós, a intercessão completa, a intercessão perfeita dele, que ele ofereceu por nós na cruz do Calvário, ela satisfaz a ira de Deus e torna possível que nós recebamos a misericórdia e a graça de Deus. Moisés está tipificando o Senhor Jesus aqui, intercedendo por este povo. Amém? Vamos continuar então ao versículo 15. Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. A palavra do Senhor quer que nós lembremos desse detalhe. Foi escrita dos 2 lados, as tábuas. Então, não tinha como você não ler a palavra. Qualquer lugar que você virasse as tábuas, você viria ali os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés. As tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial. E aqui nós entendemos que Josué não estava nem com o povo lá embaixo e nem com Moisés lá em cima. Josué estava no meio. Josué subiu o monte com Moisés, mas certamente Moisés falou: fica aqui, Josué, e eu vou mais à frente. Eu vou ao topo do monte me encontrar com o Senhor. Deus mandou eu ir até lá, não você. Eu vou sozinho, mas você fica aqui. E Josué ficou lá em obediência os 40 dias esperando Moisés. E aí Josué está mostrando a diferença daquele que espera no Senhor e aquele que não tem esperança no Senhor. Josué estava sozinho no meio do monte, entre o povo e Moisés lá em cima. E mesmo assim, Josué não apostatou da fé. Josué não abandonou a fé, não parou de crer. Josué não fez ali para ele um deusinho de pedras ou alguma coisa assim para ele adorar, não. Josué está mostrando o caráter daquele que espera no Senhor, independente das circunstâncias. Ele aguarda o servo do Senhor descer do monte e aí ele é surpreso pelo barulho que ele ouve lá embaixo. Vamos ao versículo 18. Moisés respondeu: o que ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial, viu o bezerro e as danças. Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte, simbolizando que o povo tinha quebrado os mandamentos do Senhor. O povo tinha abandonado, eles tinham violado os mandamentos de Deus que estavam escritos naquelas pedras, os primeiros 2 mandamentos. Então Moisés quebra na presença deles, irado. E aí ele faz o seguinte: e pegando o bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Ele matou, pessoas foram mortas ali, bebendo a água contaminada, a água ali com restos de ouro e de metais e de bronze ali, que foi derretido e transformado no pó. Foi um castigo que Moisés aplicou contra este povo que, para sermos bem claros, já tinham morrido espiritualmente quando eles apostataram da fé. Esta morte física agora é simplesmente uma conclusão daquilo que tinha acontecido no coração deste povo. Depois Moisés perguntou a Arão: o que foi que esse povo fez a você para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: não fique irado, meu senhor.
Você sabe que este povo é propenso para o mal, pois me disseram, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Olha só, o povo sabia que foi Deus, Jeová, o Senhor, Todo-Poderoso, que tirou eles do Egito. Mas durante aqueles 40 dias, eles já esqueceram disso e agora já estão menosprezando, além de menosprezar o Senhor, estão menosprezando o ungido do Senhor, Moisés. E aí estão atribuindo a Moisés a libertação do Egito, como se fosse uma coisa à toa, como se fosse uma coisa feita por mão de um homem. Então, este mero mortal Moisés aí, esse camarada tirou a gente do Egito, mas e daí? Agora a gente está aqui nesse deserto, ele sumiu, não se sabe mais o que aconteceu. Vamos fazer um Deus pra gente agora, igual os outros povos têm. Como se não fosse Deus que tivesse tirado eles do Egito. Versículo 24, então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim, eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. E aí Arão, eu fico impressionado aqui. Arão diz assim, eu não sei o que aconteceu, Moisés. Esse povo é muito perturbado, eles fizeram pressão em cima de mim, eu cedi. Aí eu peguei o ouro deles e joguei no fogo. E aí, olha, que milagre, saiu este bezerro. Não sei como que aconteceu isso. Deve ter sido um milagre, não é verdade, Moisés? Não foi milagre não, Arão. Foi uma cumplicidade sua. Você participou do pecado. Você, ao invés de repreender o povo e sofrer as consequências, né? Porque teria consequências para ele. Talvez o povo ia linchar ele. Linchar Arão e os seus filhos. Matar Arão e seus filhos e instituir outros homens ali que fossem sujeitos a eles. Ao invés disso, Arão e seus filhos se submetem à vontade do povo e aí aparece este bezerro. E claro que isto não é desculpa para o Senhor. Moisés manda matar os idólatras. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta, para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, venha até a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. E aqui nós vemos que havia ali no meio de Israel um povo, uma tribo, um grupo de homens que recusaram aquele culto àquele bezerro, recusaram a idolatria, aquela abominação. Eles não participaram, eles ficaram de fora e Deus conhecia eles e Moisés chamou eles para frente e eles vieram. E aqui a Bíblia diz todos os filhos de Levi. Provavelmente uma expressão de hipérbole, sabe? Uma expressão de exagero para dizer que a maioria dos primogênitos, ou a maioria dos homens da tribo de Levi veio até Moisés. Não que seja literalmente todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, mas aqui uma boa quantidade, ou a maior parte dos homens da tribo de Levi vieram até Moisés e disseram, olha Moisés, nós não participamos desse negócio, nós ficamos aguardando você, crendo na promessa de Deus e obedecendo as leis que Deus deixou para nós obedecermos. E aí Moisés disse a eles, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram uns 3.000 homens. Pois Moisés tinha dito, consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. Deus, embora seja gracioso, misericordioso, o que Deus está fazendo com este povo é preparando este povo para ser a nação de sacerdotes e a nação santa.
é através desta nação, deste povo, que Deus vai trazer o Messias, o prometido, o Salvador da humanidade. Então, Deus precisa que essa nação seja pura. E aqui, para purificar esta nação, após este grave pecado que eles cometeram, Deus manda sim matar os quase 3.000 homens que foram chefes de família ali, provavelmente, chefes de clãs, que não só permitiram que suas famílias e suas clãs participassem disso, mas participaram também desta idolatria, encorajaram essa idolatria. Então Deus elimina estes para que haja temor no meio do povo e para que a nação seja purificada mais uma vez. Moisés intercede pelo povo. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risques do livro que escrevestes. Este é o livro da vida, me risca, Senhor. Eu não quero, eu estou disposto a morrer no lugar deste povo, é o que Moisés está dizendo. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Deus está dizendo: não, Moisés, eu sou justo, eu não vou imputar sobre você, eu não vou fazer você pagar pelo pecado dos pecadores. Eu vou riscar o nome daqueles que pecaram, é eles que eu vou riscar o nome deles do meu livro. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá adiante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. O meu anjo irá adiante de você, e no dia da visitação eu os castigarei. Assim o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Alguns teólogos, intérpretes da Bíblia, dizem que esta visitação, este ferimento foi exatamente o que os levitas executaram ali, quando eles passaram e mataram à espada os homens da tribo de Israel. Outros dizem que é uma praga ou uma sentença que Deus executou contra o povo mais tarde. Mas de qualquer forma, nós vemos Deus avisando ou lembrando aqui que os ímpios, os idólatras, iriam pagar por causa do pecado que eles cometeram. Vamos a Êxodo 33. O anjo de Deus irá adiante do povo. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O anjo vai adiante, o anjo vai primeiro. O anjo do Senhor, com A maiúscula, o pré-encarnado Jesus, o Senhor Jesus pré-encarnado, vai até aquele povo lá na frente. Israel está longe destas terras ainda, e Deus está dizendo: eu vou mandar o anjo lá. Isso é importante, porque Moisés vai entender que, porque o anjo vai adiante, o anjo não estará com eles. A presença do Senhor, portanto, não estará com o povo de Israel. E aí nós vamos ver novamente Moisés intercedendo ao Senhor. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Novamente, Deus dizendo que não vai, porque senão ele destruiria este povo. Mas aí nós vamos ver por que Deus faz esta afirmação a Moisés. Moisés vai interceder novamente pelo povo. Quando o povo ouviu estas más notícias,
pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. O povo entendeu, eles fizeram uma ligação ali entre aquelas joias e o pecado. E eles começaram a chorar de arrependimento, porque eles viram que o pecado que eles cometeram afastou a presença de Deus do meio deles. E da mesma forma, irmãos, Deus se afasta daqueles que permanecem no pecado, aqueles que têm prazer no pecado, aqueles que se divertem no pecado, como Israel fez aqui. Deus resiste a esses. Deus não habita aonde há pecado. Mas Deus sim ouve o clamor daqueles que genuinamente se humilham perante o Senhor e confessam seus pecados e buscam o perdão de Deus. Vamos ver então isto se desenrolar aqui no texto. Porque o Senhor tinha dito a Moisés, versículo 5, diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o Monte Horebe em diante. A tenda do encontro. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Isto não é o tabernáculo ainda, isto era uma tenda temporária que Moisés armava para se encontrar com o Senhor. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-o com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu inimigo, com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Nós vemos aí um pequeno detalhe, né? Parece nada, parece insignificante, mas duas coisas que eu percebo aqui. Primeiro, Josué, o auxiliar de Moisés, estava presente com Moisés na tenda quando Deus falava com Moisés. Ele estava lá. E segundo, até mesmo quando Moisés saía da tenda e voltava para sua tenda residencial, né, para o meio do povo e tal, Josué não se afastava da tenda. Por quê? Porque lá na tenda a presença do Senhor estava. Lá Josué sabia que era o lugar onde Deus se fazia presente através da nuvem. Então Josué ficava lá, talvez aguardando para ver, será que Deus não vai aparecer? Ah não, eu vou ficar aqui, porque se eu sair daqui, talvez eu não vou ver quando Moisés vier, talvez ele não vai me chamar e tal, e eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui na tenda quando Moisés chegar e a presença do Senhor descer para falar com Moisés na tenda. Josué ficava na tenda o tempo todo. Moisés roga a Deus. Vamos continuar. Moisés roga a Deus a sua presença. Moisés disse ao Senhor, eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me dissestes quem enviarás comigo. Dissestes, eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Moisés está dizendo, olha, eu não quero ir sozinho. Eu quero saber que o Senhor vai estar conosco. Eu quero que o Senhor nos guie. Este povo é teu, Senhor. Este povo não é meu. Eu sou teu servo aqui. Eu sou um no meio deste povo. Eu quero saber que o Senhor vai conosco. Deus respondeu, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Deus novamente
concede a intercessão de Moisés. Ele diz, eu vou com você então, Moisés. Anteriormente, Deus disse, eu não vou com vocês. Agora, por causa da intercessão de Moisés, Deus diz, tá bom, Moisés, eu vou com vocês então. Versículo 15, então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. O Senhor disse a Moisés, farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse, peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e compadecerei de quem eu me compadecer. Deus está dizendo para Moisés, tá bom, Moisés, eu vou com vocês, a minha presença será com vocês, e este outro pedido que você me fez, de ver minha glória, eu vou conceder também, Moisés. Eu sou, de fato, Moisés, o Deus Todo-Poderoso. Eu sou, de fato, Moisés, o Deus que julgo de acordo com as obras dos homens. Eu sou, de fato, Moisés, o Deus que mata os pecadores. Mas, além disso, Moisés, eu sou, de fato, o Deus que é misericordioso e compassivo, e eu tenho misericórdia de quem eu quero ter, Moisés. Eu tenho compaixão de quem eu quero ter, Moisés. E neste momento, eu quero ter misericórdia e compaixão por você e por este povo, por quem você está clamando, Moisés. É maravilhoso saber, irmãos, que Deus tem misericórdia de nós, Ele tem compaixão por nós, por causa da intercessão do Senhor Jesus Cristo à direita de Deus Pai, que intercede por nós. É o que nos dá esperança, é o motivo de nós não sermos consumidos, é a misericórdia e a compaixão do Senhor, amados. Vamos continuar. Versículo 20, e acrescentou, Deus falando com Moisés, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Como é que Moisés vai fazer para ver alguma semblança de Deus? Ele vai ter que ficar sobre a rocha. Ele tem que se posicionar sobre um lugar firme, sobre a rocha. E Cristo é a nossa rocha. Cristo é, as suas palavras, o Senhor Jesus disse, é rocha firme. Quem constrói a sua casa sobre a areia, o vento, as chuvas, a tempestade vem e derruba aquela casa. Mas quem constrói a sua casa sobre as palavras do Senhor Jesus é como quem está construindo uma casa sobre a rocha. Pode vir chuva, vento, tempestade, ondas, seja lá o que for, mas a casa permanece, nossas vidas permanecem. Então, esta rocha sobre a qual Moisés vai ficar em cima para poder ver a Deus, ver um pouco da glória de Deus que Deus vai permitir ele ver, isso simboliza o Senhor Jesus. É somente por Cristo que nós podemos chegar até o Pai. Nós temos acesso à glória de Deus. É por Cristo Jesus. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. E claro, como Deus é espírito, Deus não tem um corpo humano como nós. Então, estas são expressões, são analogias ou são metáforas que Deus usa para que nós entendamos. As costas de Deus aqui provavelmente significava o brilho, né, da glória de Deus, a resplandecência assim da glória de Deus passando na frente de Moisés assim, e aí Moisés vai ver a glória do Senhor, só
rastros da glória do Senhor ali. Porque Deus não é homem com costas, né, com corpo físico como nós. Vamos a Êxodo 34, então. As segundas tábuas da lei. Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. E prepare-as para amanhã, para que você suba pela manhã o monte Sinai e se apresente ali diante de mim no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado devem ser apacentados diante dele. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu o monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. A renovação da aliança. Então o Senhor disse: eis que faço uma aliança. Diante do povo, diante de todo o seu povo farei maravilhas, que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio você está, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço com vocês. Observe o que hoje eu ordeno a vocês. Eis que expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstenha-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vocês vão. É um novo mandamento que Deus está dando, baseado nos primeiros 2. Não tenha outros deuses diante de mim. Então Deus diz: não faça aliança com este povo, para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas e cortem os postes da deusa Aserá, porque vocês não devem adorar outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Ele é Deus zeloso. Não façam aliança com os moradores da terra, para não acontecer que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém os convide e vocês comam dos seus sacrifícios. Olha, Deus está avisando: olha, gente, se vocês não me obedecerem e não destruírem este povo que eu vou entregar na mão de vocês, e vocês fizerem o contrário, e tiverem misericórdia deles, e fizerem alianças com eles, vai chegar uma hora, gente, que vocês vão sentar à mesa com eles para comer, e vai começar tudo disfarçado, sabe? Primeiro vai começar só vocês percebendo, vendo os deuses que eles têm, e vocês vão ignorar, mas aí vocês vão passar a se acostumar com aquilo. Aí daqui a pouco eles vão chamar vocês para ir na casa deles, e vocês vão ver os deuses, e vocês não vão adorar, mas vocês vão se acostumar. Aí daqui a pouco vocês vão sentar para comer, aí eles vão falar: olha, permita-nos fazer aqui uma oração, uma oferta de agradecimento aos nossos deuses aqui, a nossa Aserá e tudo mais. E vocês vão: não, tudo bem,
Pode fazer. E aí daqui a pouco eles vão falar, olha, venha participar da nossa festa, nós vamos oferecer uma festa aqui, a nossa deusa, venha participar também. E aí, quando vocês menos verem, povo, vocês vão estar adorando deuses falsos com este povo. Gente, eu não quero que vocês adorem esses deuses falsos, eu quero que vocês adorem somente a mim. Deus está avisando o povo para eles não cometerem o pecado de abominação novamente. Versículo 16, também para que não aconteça que vocês escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles, e estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, faça com que também os seus filhos se prostituam com esses deuses. Está vendo, gente? Se vocês não me ouvirem, vai ficar tão normal a idolatria desse povo que vocês vão até casar os seus filhos com as filhas deles e vão tomar filhas deles como suas noras e filhos deles como seus genros. Gente, vocês vão se prostituir, vocês vão fazer idolatria, vocês vão pecar contra mim de novo se vocês não me obedecerem e não destruírem estes povos completamente. Deus está avisando o seu povo. Versículo 27, nós vamos pular então aqui no capítulo 34, vamos pular para o versículo 27. Numa próxima leitura nós vamos voltar atrás e ler do 15, se eu não me engano, em diante. O Senhor disse ainda a Moisés, escreva estas palavras, porque, segundo o teor destas palavras, fiz aliança com você e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Esta é a segunda vez que Moisés passa 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, na presença do Senhor, conversando, recebendo instruções da parte do Senhor. E aí a Bíblia diz, Moisés não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. O rosto de Moisés resplandece. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Louvado seja o Senhor. Esta experiência que Moisés teve no monte transformou o rosto de Moisés de tal forma que o seu rosto resplandecia. Era o brilho da glória do Senhor. Ela passou a resplandecer do rosto de Moisés. E aí, nós lembramos quando o Senhor Jesus Cristo disse, olha, para os seus discípulos, para nós, ele disse, deixe a sua glória brilhar diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e faz o quê? Deem a glória a você? Não. Para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Então, da mesma forma, quando Moisés chegava, o povo era lembrado da glória de Deus. E aí Moisés passava ao povo aquilo que Deus tinha passado a ele, o povo recebia, a glória de Deus no rosto de Moisés confirmava a palavra que Moisés estava passando, e aí ele cobria o seu rosto, porque ele não tinha como usurpação aquela glória que estava no seu rosto. Ele não andava por todo o arraial o tempo todo tirando onda, sabe, se mostrando, se exaltando por causa daquela glória, não.
Ele cobria o seu rosto, nos momentos na presença do Senhor ele descobria o seu rosto, nos momentos de instrução, de pastorear o povo, ele então permitia que a glória do Senhor fosse vista no seu rosto pelo povo, e assim ele preservava, honrava, e ele agia com temor quanto a esta glória do Senhor que permaneceu no rosto de Moisés. Amém? Nós vamos concluir então aqui a nossa leitura de hoje. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, acione o sininho, dê um like no vídeo, deixe um comentário e compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nos seus contatos no WhatsApp, nos seus contatos no Messenger, né, mensagem de texto e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor. Se este conteúdo tem sido bênção para você, certamente será bênção para outras pessoas, amém? E eu, mais uma vez, louvo a Deus e agradeço ao Senhor pela sua vida, por ter estado aqui conosco e por estar acompanhando esta leitura, amém? Que Deus te abençoe e amanhã nós estaremos aqui novamente lendo a palavra do Senhor. Deus te abençoe e até amanhã.